Nova série de mensagens, Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. A graça produz misericórdia. Você crê assim, não? Eu creio. O senhor tem falado comigo já há umas 2 semanas atrás sobre esse texto. E quando o pastor Valmir me desafiou a ministrar para vocês, isso tocou o meu coração. E eu creio que o Senhor vai falar com você como tem falado comigo nesses dias. Porque a gente que está aqui em cima, primeiro o Senhor fala conosco. Então, a palavra é como espada de 2 gumes. Tanto serve para mim, como para quem eu falo. Então, primeiro vem para mim. E depois para vocês. Então, eu já estou sendo ministrado pelo Senhor há um certo tempo sobre isso que eu vou falar nessa manhã. A graça produz misericórdia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que hoje a gente vai fazer um exercício aqui diferente. A gente vai meditar nesse texto. Eu vou ler e depois nós juntos vamos meditar nesse texto aqui. Hebreus 4, verso 16. Eu vou ler na versão NVI, pode ser que seja um pouquinho diferente da sua, mas o significado, o sentido é o mesmo. Hebreus 4, 16. O livro de Hebreus, alguns historiadores dizem que foi Paulo que escreveu, outros Apolo. Então não se tem exatamente certeza de quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns falam autor desconhecido. Mas eu creio que, independentemente de quem escreveu esse livro, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai falar com você, como falou naquele tempo com aquele povo. Amém? Porque a palavra é viva e ela é eficaz. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, esse é o texto. Agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais com vocês aqui, porque a palavra está escrita, a palavra é o livro mais lido em todo o mundo. Só que a palavra ela é viva e eu preciso ler ela não de forma comum, como eu leio um livro qualquer, um jornal. Mas eu preciso ler pedindo direção do Espírito Santo, para que eu possa entender aquilo que o Senhor quer falar comigo, aquilo que Ele quer revelar ao meu coração através desse texto. Né? Então eu preciso meditar na palavra. Uma coisa é eu ler a palavra, outra coisa é meditar na palavra. A gente vai fazer esse exercício hoje aqui de manhã. O que o Senhor está dizendo aqui? Hebreus 4,16, deixa a Bíblia aberta. Sendo assim, aproximemo-nos do trono da graça. Irmãos, eu e você precisamos nos aproximar do trono da graça. Aonde fica o trono da graça? A graça tem trono. O que é um trono?
O que é um trono de um rei? A graça tem trono. Aproximemo-nos do trono da graça. Porque esse trono que está falando aqui é o trono de Cristo. Cristo é a graça. Porque Ele veio habitar entre nós cheio de verdade e de graça. O trono da graça é Cristo. Então o Senhor fala assim, se aproxima de Cristo. Com toda a confiança. Eu não posso simplesmente me aproximar do trono da graça de qualquer maneira. De qualquer jeito. Eu preciso me aproximar do trono da graça com confiança. Não, eu confio mais ou menos, então você não confia. Então você desconfia. E o Senhor fala, aproxime-se do trono da graça com confiança. É assim que você e eu precisamos nos achegar a Cristo, com confiança. Sabendo que Ele é nosso Pai, sabendo que Ele é o nosso Deus, sabendo que Ele pode todas as coisas, e Ele tem total interesse de abençoar os seus filhos, como nós temos de abençoar os nossos, sendo nós humanos, pequenos, limitados. Continuando aqui, a fim de recebermos misericórdia. Misericórdia, irmãos, quando eu me achego a Cristo, ao trono da graça, com confiança, eu recebo misericórdia. E a misericórdia de Deus é Ele não nos dá aquilo que eu mereço. A misericórdia dele é quando Cristo não nos dá aquilo que merecemos. Deu para entender? A misericórdia de Deus é quando Ele não me dá aquilo que eu mereço. Porque nós merecíamos a cruz. E Ele pagou o preço por cada um de nós. A cruz não era dele, era nossa. Os pecados não eram deles, nossos. Mas Ele pagou por nós. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia quando Ele não coloca as mãos sobre você, porque você transgrediu a lei. Porque você deixou de fazer algo ou não agradou o coração dele. Ele tem misericórdia. Mas para mim e você recebermos essa misericórdia, é necessário que eu me aproxime do trono da graça, que é Cristo Jesus. Amém? Com confiança. Irmãos, não desconfie. A gente não pode titubear, cochear por dois caminhos. Andar por dois caminhos diferentes. Cristo em vós, esperança da glória. É nisso que você e eu precisamos nos apegar. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico animado. Porque eu sei, eu tenho me achegado ao Senhor com confiança. Essa confiança, irmãos, vem ao longo do tempo, orando a Deus, buscando em Deus, falando com Ele, lendo a palavra de Deus, estudando, meditando e vendo os milagres que Ele tem feito na minha vida e na sua vida também. Isso tem me feito confiar mais e mais no Senhor. Conversava hoje de manhã com a Regiane sobre isso. Porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Da mesma maneira que nós temos prazer em abençoar também. E aí, irmãos, segue aqui o texto, dizendo assim, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça. Encontrarmos a graça que aí nos ajuda no momento da necessidade. Olha que interessante. Quando eu me aproximo do trono da graça, com confiança, eu recebo misericórdia, e essa misericórdia vai fazer com que a graça me atenda no momento de uma necessidade. Veja que tem toda uma sequência, irmãos, e não é à toa. E não é à toa. Isso é para gerar fé no meu coração e no seu coração. E aqui a gente fala de necessidade.
Todos nós, irmãos, independente da situação financeira, situação cultural, da vivência ou não, da idade ou não, todos nós temos necessidade, sim ou não? Tem certeza? Todos nós temos necessidade? Não importa em qual área, todos nós temos necessidade. Mas eu quero perguntar para vocês nessa manhã, é necessidade ou desejo? Pensa um pouquinho aí. É necessidade ou desejo? Irmãos, essa necessidade, ela, em algumas áreas da nossa vida, ou todas elas, acaba despertando algumas urgências em nós, que através da graça, o Senhor tem prazer em suprir. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nessa manhã. Eu vou falar de 3 áreas aqui da nossa vida, que nós temos necessidades. E eu me coloco aqui como o primeiro. Porque eu também tenho necessidades. E eu creio na misericórdia que vem da graça e que me ajuda no momento dessa necessidade. Aliás, é o que tem me mantido em pé. É o que tem nos sustentado. É o que tem feito com que nós agarremos essa graça e possamos crer que o Senhor vai suprir a necessidade. Primeira área, irmãos, pessoal. E quando eu falo de necessidades aqui, eu quero citar algumas com vocês aqui, para deixar claro aquilo que eu quero dizer. Saúde é uma necessidade? E trabalho? Moradia? Vestimenta? Alimentação? Faculdade? Locomoção. Eu preciso me locomover para vir à igreja, para ir trabalhar, para ir estudar. Eu preciso me locomover. Através do transporte público ou veículo próprio. É necessidade ou desejo? Mas eu preciso me locomover. Sim ou não? Eu preciso. Todas essas necessidades, que são algumas que eu citei aqui, da nossa vida pessoal, elas podem e são supridas pelo Senhor dia após dia, e muitas vezes nós nem nos damos conta disso. O Senhor faz e eu quero mais. Ele faz de novo e eu quero mais. E eu acho muitas vezes que eu preciso, e eu não preciso, eu desejo. Eu preciso é uma coisa, eu desejar é outra coisa. Por que eu falo isso? Porque a palavra diz que o Senhor vai nos ajudar no momento da necessidade. Então, irmãos, é necessário que eu saiba a diferença entre desejo e necessidade. Mas, Ronaldo, o senhor não pode suprir desejo? Sim. Sim. Mas é por conta da graça. O compromisso dele é com a nossa necessidade. Então eu preciso distinguir bem o que é desejo e o que é necessidade. Porque eu já tenho a promessa aqui na minha mão, escrita, de que o Senhor suprirá a nossa necessidade. É necessidade, Ele vai suprir. Davi falava assim: eu já fui novo, hoje sou velho, e jamais vi um justo mendigar o pão. É necessidade, o Senhor vai suprir. Descanse no Senhor. Nós estamos orando e jejuando sobre entrar nesse descanso do Senhor. É necessário que eu tome posse para a minha vida isso. Mas olha, Senhor, eu perdi o emprego. Descanse. O Senhor conhece o teu coração. Ele vai suprir você. E Ele vai abrir uma porta maior e melhor ainda para você. Descanse no Senhor. Confie nele. Se aproxime do trono da graça com confiança. E Ele vai exercer misericórdia, que vai gerar graça. E essa graça vai suprir a sua necessidade. Mas Ele pode suprir o desejo? Pode, irmãos. E Ele faz.
E Ele faz, por conta da misericórdia dEle. Mas em Filipenses 4,19, eu quero deixar uma promessa para você aqui nessa manhã, falando dessas necessidades pessoais que todos nós temos. Todos nós temos. Eu só quero deixar no teu coração para tomar cuidado com o desejo. E nós somos influenciados demais pela mídia, marketing, internet, celular, todos os veículos de comunicação apontam para o nosso desejo, aguçam a nossa vontade de ter, não de ser. E o Senhor está preocupado com aquilo que eu sou, não com aquilo que eu tenho. Ajuntem tesouros lá no céu, Davi, onde a traça e a ferrugem não corrói. Filipenses 4,19 diz assim para você e para mim: o meu Deus, quem é o seu Deus? É o seu emprego? É o seu carro? É o seu filho? É a sua família? Quem é o seu Deus? É o seu dinheiro? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa é a promessa, irmãos. Essa é a promessa. O Senhor, o meu Deus, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, por conta das gloriosas riquezas dele. Amém? Você crê assim? Eu também creio. Então descansa. Entra no descanso. A Bíblia diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, é rápida. E é verdade, irmãos. Todo mundo quer que chegue logo 18 anos. Não, vou 18. Depois que chega 18, eu falo, para, menos. Eu mesmo já faço aniversário só de 2 em 2 anos. Esse ano eu vou fazer, o mês que vem. Esse ano eu vou fazer. Mas é só de 2 em 2. Por quê? Porque senão vai enchendo muito a conta. Então a gente quer que para, não é assim, Simone? Não para, menos, mas não tem jeito. Então a vida é um conto ligeiro. De que forma que eu passo a minha vida? O que eu fiz dela? A gente não pode, irmãos, chegar lá na frente e se arrepender. Por que eu não fiz? Por que eu fiz? Eu podia ter feito, mas não fiz, Gil. Eu podia ter amado mais. Eu podia ter... É o quê? Tem até um cânticozinho assim, né? Tem um cânticozinho assim, né? Então, eu podia ter visto o pôr do sol. Olha, isso aí dá uma música, hein? Eu acho. Mas, gente, de que maneira que a gente vive a nossa vida aqui hoje na Terra? Essa vida para nós não é o fim, gente. É o princípio. É o princípio, né, da glória que nos espera. Na glória eterna, eu falei sobre isso um tempo atrás. Essa glória eterna aqui é o princípio. Quando você olha para o céu e vê as estrelas num lugar que não tem poluição assim, que aqui é difícil, você olha assim, você vê aqui. Gente, você olha aquilo, fala, nossa, foi Deus que colocou uma por uma lá? É a glória de Deus. Quando você olha o pôr do sol, você fala, nossa, coisa tremenda. É a glória de Deus. E a gente aqui só vê um pouquinho. Mas nós vivemos para a glória eterna. Amém? Deus é tremendo. Mas tem outra área, irmãos. A área familiar. Puxa vida. Não, na área familiar, Nenê, eu estou bacana, não preciso de nada. Está tudo bem. Está tudo bem. Não, está tranquilo. Tem... Olha só, eu destaco assim, ó, sustento da família. Não sei se, vou usar essa palavra, mas se você se preocupa ou não com isso. Mas é difícil, né, gente? Sustento da família é uma necessidade? Precisa sustentar? Pagamento do aluguel. Oh, Jesus, tem misericórdia.
Pagamento das contas de consumo, água, luz, telefone. Essa semana, a cachorrinha do meu filho, da minha nora, ficou lá em casa. Que eles estão viajando, ficou lá. Aí o zelador coloca as contas embaixo da porta. Eu não preciso pagar a conta esse mês, irmão. Não preciso. A cachorrinha tem 4 meses. A cachorrinha, ela já deu conta, dá conta. Destruiu o negócio, não sobrou nada. Não preciso pagar a conta esse mês. Olha, até nisso o Senhor me ajudou. Olha só, escola dos filhos. Janeiro está chegando aí, é matrícula, IPVA, IPTU, aquela coisa. Mas, irmãos, o Senhor tem promessa para nós. Descansa nele. Se eu puder deixar alguma coisa no seu coração nessa manhã, descansa no Senhor. Mas, Ronaldo, então eu vou ficar, agora eu não vou mais trabalhar, não vou mais fazer o que eu preciso, vou ficar só deitado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Quando eu falo em descanso, eu volto para o texto e falo de confiança. Quando eu falo em descanso, o texto diz confiança nele. Se eu tiver confiança no Senhor, eu vou descansar nele. A minha desconfiança ou a minha confiança no braço, sabe, Deus, aquilo que eu posso fazer, faz com que eu fique inseguro. E o Senhor fala assim, você vai fazer ou sou eu que vou fazer? Você vai fazer, então vai. Aí depois você volta. Do meu jeito é melhor, ele vai falar para você. Do meu jeito é melhor. Confia, espera, e você vai voar como águia. Mas tem promessa para a área familiar também, Ricardo. Fique em paz, descansa. Salmo 55, 22. Porque, principalmente para um pai de família, uma mãe de família, causa certa preocupação em nós. Causa. É necessidade, gente, não é desejo. É necessidade. Tudo que eu falei aqui é necessidade. O Senhor sabe que nós precisamos de recurso para sustentar a nossa família. Ele sabe que a gente tem contas para pagar. O básico, o mínimo. Não o luxo, o básico. Mas Ele sabe que nós precisamos. Mas Ele fala assim, em Salmo 55, 22. Entregue, Danilo, as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. O Senhor não vai permitir que eu e você, como filhos dEle, caímos por conta de necessidade, de falta, de escassez. Mas Ele vai sustentar você e eu com a mão direita dEle poderosa, Gil, e vai nos levantar, e vai te sustentar, e vai prosperar você, porque você vai receber tudo aquilo que você precisa do Senhor. Confia nele, entrega a Ele, entrega ao Senhor, ore, busque ao Senhor. Irmãos, eu tenho uma prática. Quando eu recebo o meu salário, que eu sou assalariado, eu recebo o meu salário, e quando eu recebo, isso vem pelo celular, porque hoje em dia não tem, né, mas é tudo no celular. E aí eu coloco a mão assim no celular, assim, ó, e consagro ao Senhor. E a primeira coisa que eu faço, irmãos, é separar o meu dízimo. Irmãos, eu não me preocupo se vai dar, se não vai dar. Não, a primeira coisa que eu separo é o meu dízimo. O restante todo é abençoado. Quando eu separo aquilo que é do Senhor, eu estou demonstrando a minha confiança nele. Senhor, eu não creio que vai faltar, eu creio que vai sobrar. Quando eu não faço isso, se sobrar eu vou. Falta. Não sobra, falta. E aí eu volto naquela coisa, muitas vezes eu me coloco em necessidades, Tati, que eu não precisava me colocar. Que agora virou necessidade, mas é um desejo. Esse desejo me causou um problema enorme.
E agora eu preciso conviver com isso anos, simplesmente porque eu me deixei levar por um desejo. Necessidade é muito diferente de desejo. O compromisso do Senhor é com a nossa necessidade. A gente vê na palavra vários versículos que falam sobre suprimento da necessidade. Então, cuidado, irmãos, com o desejo. Cuidado, irmãos, em não trazer preocupação desnecessárias para a sua vida ou para a vida da sua família, por conta de desejos que você se coloca. E aí depois, para você sair disso, é um problema enorme. Não, mas o vizinho tem, que bom, Deus abençoe ele. Meu colega de trabalho, olha, o cara comprou um carro bacana, novo. Que bom, que Deus abençoe ele. Não se coloque, irmãos, em situações difíceis, que depois a conta vai chegar para você. O Senhor vai te abençoar, ou pelo menos vai fazer você sofrer menos. Mas vai vir para você. Não se coloque em confusão à toa. Preocupe-se com aquilo que é necessário, porque o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te suprir, o Senhor vai te abençoar, e não vai faltar nada, eu creio em nome de Jesus. E eu sei que você sabe também, o Deus que você serve. Eu falo aqui nessa manhã, eu sei o Deus que eu sirvo. E não é de falar não, é de andar com Ele. Eu sei, e você também sabe, o que o Senhor já fez na sua vida. E Ele vai continuar fazendo, porque Ele não mudou. André, Ele não mudou. Você sabe o Deus que você serve. E você sabe o que Deus já fez por você e pela tua casa. E a última área aqui, irmãos, para a gente orar. Essa daqui vai pegar. Essa aqui pega. Irmãos, é a área financeira. Quantos têm necessidades na área financeira? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ele está olhando. Se você não levantar a sua mão, não sei. Ele está olhando aí. O que é uma necessidade na vida financeira? Ronaldo, é básico, é dinheiro. Não. Não só dinheiro. Se você não ficar doente e não precisar gastar, ajuda, não ajuda? Se você não precisar gastar com aquela receita gigantesca que o médico coloca, e aí quando ele acerta, quando ele não acerta, ele fala, olha, então tenta esse aqui, mas eu tomei um comprimido, não, muda aí. Ajuda, não ajuda? Quando o Senhor te livra disso, te dando saúde, é uma necessidade, Ele vai te dar. Ele tem prazer em abençoar. E Ele tem compromisso com a nossa necessidade. Ter uma vida financeira organizada é necessidade, sim ou não? Rapaz, tem pessoas que não dormem à noite por conta de preocupação financeira. Existem alguns eventos na nossa vida que acabam nos levando para isso, mas existem alguns eventos que eu me coloco nisso. Eu me coloco dentro disso e começo a sofrer, porque eu mesmo me coloquei nisso. E não só isso, eu faço a minha família sofrer. Porque aí é um corte geral. Aí é um corte, não pode nada, nenê. E você se colocou nessa situação. Existem situações do nosso dia a dia que nos colocam. Outras eu me coloco numa situação difícil, que eu não precisava me colocar. O Senhor suprirá cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Liquidação de dívidas. No nosso aquele encartezinho de oração, que a gente ora, tem lá, né? Liquidação das dívidas.
Isso é terrível na vida de uma pessoa, seja ela cristã ou não. Mas, gente, se nós somos cristãos, nós temos do nosso lado o dono do ouro e da prata, que tem prazer em cuidar de mim, de você. Eu só não posso ser displicente, ser negligente, ser imprudente com aquele recurso que o Senhor tem me dado, e esse recurso vem dEle. E eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu não posso usar de qualquer jeito. Não, isso aqui é meu, é seu, então tá bom. Não, é do Senhor, vem dEle. Por isso eu consagro ao Senhor. Todas as vezes que eu recebo, todos os meses, eu consagro a Ele, porque não é meu. Esse recurso não é meu, veio dEle. Veio dEle. E Ele que vai organizar, é Ele que vai suprir, é Ele que vai direcionar. Não sou eu. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí você e eu somos bombardeados dia e noite. Você tem que ter, você tem que fazer. Isso induz você a entrar em uma dívida que você não precisava entrar. E uma dificuldade que você não precisava ter se colocado. E você se coloca. Irmãos, peça misericórdia, se aproxime do trono da graça, com confiança, e receba misericórdia, para não deixar o diabo te enganar, você e eu, para que você entre numa confusão financeira desnecessária. Isso cause prejuízos a você, à sua família, muitas vezes trazendo doenças a você, de preocupação. Não entre nisso. Não entre, irmãos. Ter uma reserva financeira para emergência. Isso é necessidade, irmãos. É necessidade. E o Senhor supre necessidades. Desde que eu seja prudente, não negligente. Desde que eu entenda e consagre ao Senhor todo o recurso que vem nas minhas mãos. Para que eu use bem aquilo que o Senhor tem feito. Aquilo que o Senhor tem enviado. Irmãos, isso é vida prática. Eu já falei para vocês algumas vezes que a Bíblia nos ensina coisas práticas do nosso dia a dia. Agora eu preciso tomar posse e colocar em prática isso. Caso contrário, irmãos, eu não saio, eu não vou, eu não caminho. Eu preciso praticar aquilo que a Bíblia diz para mim fazer. Eu preciso colocar em prática em todas as áreas da minha vida. E nós vamos ver uma vida santa, próspera, abençoada, cheia de Deus aqui na terra. É isso que Ele tem para nós aqui, é isso que Ele tem hoje aqui para nós, nessa manhã. Por isso, irmãos, eu não quero me colocar em dificuldade, sabe? Eu mesmo me colocar. E depois pedir misericórdia para o Senhor. O Senhor tem misericórdia? Tem. Mas para que eu me coloquei nessa situação? Senhor, nós temos necessidades. O Senhor sabe disso e Ele vai suprir, Davi, cada uma delas em Cristo Jesus. É promessa, eu creio. Eu creio. E olha só, para a gente poder encerrar e orar. Salmo 121, 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E agora, Jesus, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmão, se Ele fez os céus e a terra, se Ele fez tudo o que neles há, você acha que Ele não pode suprir uma necessidade tua nessa manhã? É impossível que Ele não faça, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Por isso eu creio, e você precisa crer também, que o Senhor tem prazer em abençoar você, e me abençoar, e Ele fará tudo aquilo que é possível para Ele. Todas as coisas são possíveis para Ele, porque está escrito que o meu socorro vem do Senhor, não são das coisas, não é do dinheiro, não é do patrão, não é do Senhor que vem, é do Senhor que vem, é para Ele toda a honra e toda a glória.